Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, ou que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando. Até aí, por enquanto, a palavra de Deus. Só os diáconos, será que dá para talvez desligar esse ar aqui na frente, fazendo bastante barulho? Talvez ajudasse um pouquinho na concentração aí dos irmãos. Se não for possível, não tem problema. A gente segue assim mesmo. Essa passagem, meus queridos, dá um destaque muito grande a duas atitudes muito inversas, que é justamente a atitude da soberba e da humildade. No verso 6, as duas palavras aparecem. Diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O significado literal desses dois termos, soberbo e humilde, é muito interessante. Na língua grega, a palavra soberbo literalmente significa aquele que sobe em cima do ombro do outro para aparecer. Então, ele tem tanta vontade de ser visto, de ser admirado, de chamar a atenção dos outros, que ele sobe em cima da outra pessoa. Aquele que sobe em cima da outra pessoa para poder ser visto, para aparecer mais do que a própria pessoa. Ao subir sobre o outro, ele afunda o outro, ele abaixa o outro, porque ele quer chamar a atenção, ele quer ter o destaque todo para si. Esse é o sentido da palavra soberbo. Por sua vez, a palavra humilde, que também aparece aqui no texto, tem um significado inverso. Diz, aquele que se abaixa, aquele que
ele vai até o chão, ele se abaixa até o chão para que não vejam, para que não seja visto e admirado pelos outros. É muito interessante, né, esse sentido aqui, por isso que essa passagem destaca essas duas atitudes que para o mundo, e naqueles dias mais até do que hoje, porque hoje ainda se tem uma noção no mundo, na sociedade, de que a humildade é boa, né? Tem uma noção meio vaga de que humildade é interessante, mas naqueles dias não. Naqueles dias, a soberba era considerada uma virtude. Então, a pessoa que se exaltava e aparecia, ela era considerada alguém, né, que tinha poder para fazer isso. E, por sua vez, a pessoa que se humilhava, não, isso era considerado próprio de escravo, de escravidão, ou de quem ocupasse cargos muito baixos na sociedade. Talvez, né, aqueles postos mais baixos no exército romano daqueles dias, poderia ser alguém que poderia usar essa palavra humilde para si. Mas aí vem o cristianismo, aí vem o evangelho, invertendo totalmente a cultura, invertendo, reformando, renovando a visão de mundo, a cosmovisão, e mostrando que para Deus, aquele que sobe nos ombros do outro para poder ser visto, para poder aparecer, é sinônimo de demoníaco, de diabólico. E por sua vez, aquele que se humilha, se rebaixa, vai até o chão para não ser visto, para não chamar atenção, se assemelha a Deus. Mas por quê, né? Que interessante isso. Porque, na verdade, veja, se Deus é comparado ao humilde, e o diabo aqui na passagem é comparado ao soberbo, se ele diz que essa arrogância, essa soberba é própria de Satanás, não é estranho isso? Porque quem é o dono de todas as coisas? É Deus ou é o diabo? Quem é o Senhor de todas as coisas? É Deus ou é o diabo? É Deus. Então, o dono, o Senhor, o Todo-Poderoso, se identifica com humildade. Aliás, Isaías já disse isso, né? Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele habita com quem? Com o humilde de espírito, com aquele que se humilha, com aquele que se rebaixa. Com esse, o Senhor humilde. O Senhor habita. Ele habita os céus, mas também com o humilde de espírito. E por sua vez, no outro lado, temos alguém que é um usurpador. Sim, porque o diabo não é dono de nada. Tudo que ele tem é usurpado, é roubado, é furtado. Ele não tem nada. Ele não criou nada, ele não faz nada, ele não produz nada. Ele é absolutamente um ladrão. E, no entanto, ele aparece como aquele que é o soberbo, que se orgulha, que se exalta. E Deus, em contrapartida, aparece como o que se humilha. A grande humilhação de Deus se manifestou na encarnação. Quando o Deus Filho se fez homem, se esvaziou da sua glória, como Paulo diz em Filipenses 2, se esvaziou do seu esplendor divino, dos seus direitos divinos, não da sua divindade, jamais. Habita entre nós plenamente Deus. Nem um pouquinho a menos Deus do que ele era no céu. Mas sem exigir, sem reivindicar que lhe confiram as honras que ele merece. Portanto, ele aceita ser um homem. Portanto, ele aceita ser, como Filipenses 2 diz, um servo. E aceita a carga da morte. E da pior das mortes, a morte de cruz. Isso é humilhação. Isso é descer ao pó. E é por isso que Deus se identifica como humilde. Mas resiste ao soberbo. E essa passagem nos fala de 4 atitudes de um soberbo. 4 atitudes naturais de um soberbo.
E essas atitudes têm que ser rejeitadas por nós que queremos agradar a Deus. Há muitos termos muito fortes nessa passagem. E nós, como cidadãos aí de 2000 anos depois dessas palavras serem escritas, muitas vezes podemos ter a tendência de perder um pouco a força dessas palavras. Mas é importante que nós agora nos concentremos no texto e que o Espírito de Deus use esta palavra, esse texto, para mexer profundamente com os nossos corações, para que entendamos de fato o que significa ser humilde, para que aprendamos também a resistir toda a soberba. Basicamente ele diz, o problema todo desta passagem aqui, todos os problemas dessa passagem que afligem os homens, nascem da soberba. Ele começa dizendo assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? A soberba, o primeiro problema da soberba é que ela não mata, ela não destrói o que há de pior em nós, que é esse anseio por prazeres ilícitos. Então fica aquela erva daninha, não bem morta, no nosso coração, e que qualquer chuvinha faz ela nascer outra vez, aparecer outra vez, surgir outra vez. Diz, cobiçais e nada tendes. Uma vida de cobiça, de sempre querer mais, sempre querer coisas que os outros não têm, mas ao mesmo tempo que recebe uma punição por isso, que é o de não desfrutar daquelas coisas. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, eu não sei se ele está falando isso literalmente, ou no sentido como o sexto mandamento pode ser quebrado, quando Jesus diz que se alguém se irar contra o seu irmão, já está sujeito, né, ao julgamento do tribunal. Portanto, quebrou o mandamento, não matarás. Invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Então, a soberba, ela sempre nos dispõe à guerra. Ela sempre nos dispõe ao confronto. Porque é o modo natural como o soberbo sobe ainda mais alto sobre os ombros do outro. É o modo natural como ele consegue receber visibilidade. O que ele quer é visibilidade. Ele precisa dessa visibilidade. Por isso o termo soberbo significa subir em cima do outro para brilhar. A palavra termina com a expressão faimos, em grego, que significa glória, brilho, esplendor. Então, subir em cima do outro para aparecer, para brilhar, para poder ser visto. E o modo como as pessoas conseguem essa visibilidade é justamente através das contendas, das brigas, das discussões. Em tempos, né, de redes sociais, nós vemos isso. As pessoas brigam, discutem pelas coisas menos importantes possíveis. Claro que há coisas importantes, por elas nós temos que brigar. Mas quanto a esse espírito de brigar o tempo todo, de discutir o tempo todo, por qualquer coisa, por qualquer situação, de sempre ter uma opinião contrária, de sempre poder de alguma maneira contradizer, é apenas o sentimento de querer aparecer, de querer se colocar em cima dos outros para poder usufruir do brilho, né? Usufruir da visibilidade, ou diríamos, na linguagem mais midiática global dos dias de hoje, ibope. E receber algum tipo de ibope. O soberbo é aquele que pensa que ele não precisa de nada, que ele tem tudo. E ao mesmo tempo, a única coisa que ele quer é o que ele não pode ter. É aquilo que não é permitido. O texto diz, nada tendes porque nada pedis ou não pedis. Essa é uma ideia de soberba, ou seja, eu não preciso de nada. E por outro lado, pedis e não recebeis. Então quando pede mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E então vem uma longa sessão de
paulada, de pancada aqui no texto, em cima desse comportamento. Uma longa sessão, uma das sessões mais longas de repreensão da palavra de Deus contra esse tipo de comportamento. A primeira palavra usada aqui é fortíssima, inclusive resolveu enfraquecê-la um pouco. Quando diz infiéis. Infiéis. O tradutor ficou preocupado quando ele viu a palavra grega, original. Provavelmente pensou, está muito forte. Colocar infiel, que infiel não é tão forte. A palavra original é adúltero. Adúltera, inclusive. Seus adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não está falando de adultério carnal por simples. Está falando de adultério espiritual. Ele está falando de pessoas, e o soberbo pensa que ele pode ser amigo do mundo. Pensa que ele pode, de alguma maneira, viver perto do mundo. O texto diz, isso é adultério. Isso é adultério espiritual. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Vocês acham que a Escritura está falando à toa, é isso? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, não há maneira de nos relacionarmos de fato com Deus se nós permitirmos soberba em nossa vida. Se nós permitirmos que continue em nós, que se alimente em nós, que sobreviva em nós, desejo de nos sobressairmos aos outros. Desejo de estarmos em cima dos ombros dos outros para que sejamos mais visíveis do que os outros. Se esse tipo de sentimento sobrevive em nosso coração, o texto está nos chamando de adúlteros. E está dizendo que nós temos que entender que dessa maneira nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus. Por isso ele diz, vai ao pó, desce ao chão, desce ao pó. É a única maneira de nos relacionarmos com Deus é ir ao pó. Ele dá graça aos que se abaixam, humildes, aos que vão ao chão. Verso 7, vá ao chão com Deus. Essa é a ideia mais uma vez. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Vá ao chão perante Deus. Não queira ficar em pé na presença de Deus. Não queira ficar resistente a Deus. Vá ao chão, prostre-se perante o Senhor. Mas não se prostre perante o maior de todos os soberbos. Essa é a ideia. Resistir ao diabo. Então, o único modo, de certa maneira, é esse mesmo. Como é que podemos resistir ao maior dos soberbos, Satanás? Não sendo igual a ele. Não sendo igual a ele. Não seguindo o estilo dele. Mas nos humilhando diante de Deus. Então, sim, nos humilhando perante Deus, seguindo o caminho de Cristo, que é o caminho do autoesvaziamento, sempre, dos direitos pessoais, sempre, nós podemos usufruir da presença de Deus e da ausência de Satanás. O texto diz, e ele fugirá de vós. Ao mesmo tempo, nós desfrutamos da presença de Deus, porque ele habita com o humilde, habita com o contrito, e desfrutamos da ausência de Satanás, porque ele não gosta de ficar perto de humilde e de contrito. Porque humilde e contrito exercita, exibe caráter de Cristo. Não tem nada mais odioso para Satanás do que o caráter de Cristo. Então ele se obriga a fugir. Que coisa maravilhosa é nós podermos desfrutar da presença de Deus e da ausência de Satanás.
Chegai-vos a Deus, diz o verso 8, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, não é para ficar longe de Deus. A humildade não é aquela que diz, eu sou tão pecador, sou tão miserável, que eu não posso me aproximar de Deus. Não, isso também é uma soberba. Isso também é uma atitude orgulhosa, porque na verdade é uma atitude de quem não quer se submeter a Deus. Então vem com o discurso da falsa humildade. Cuidado com a falsa humildade. Falsa humildade é aquela que usa o discurso da humildade para subir mais alto ainda em cima dos outros. Para aparecer ainda mais diante dos outros. Chegai-vos a Deus, ele está dizendo, humildemente vá diante do único que pode dar a solução para a sua crise pessoal. O único que pode aceitá-lo como você é, com os seus pecados. Os pecados que são perdoados e que devem ser purificados. Por isso, purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, né? Ânimo dobre é uma ideia de bipolaridade em termos de alma, né? A ideia, literalmente, fala alma dupla. Alma dupla. Alma que tem duplo comportamento. Quem tem isso, quem reconhece que age com uma alma dupla, com uma alma de duplo comportamento, precisa aprender a, como diz o verso 9, afligir-se. Afligir-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Esse riso, essa alegria aqui, é o riso, a alegria do soberbo, que alcançou seu objetivo, ser aplaudido. Então, está feliz, porque alcançou o objetivo de ser reconhecido pelos demais. Abandone essa alegria. Tire esse sorriso do rosto. E esse sorriso, essa alegria falso, vazio, é uma recompensa sem valor. É melhor colocar no rosto aflição. É melhor colocar no rosto lamento. É melhor colocar no rosto choro do que essas exibições de alegria resultantes de um objetivo espúrio que foi alcançado. Humilhai-vos na presença do Senhor. E aí vem a grande promessa. Inusitada promessa, eu diria. Inesperada promessa. Por que inusitada? Por que inesperada? Porque o humilde não busca isso, mas acaba recebendo. Olha o que ele diz. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos levantará. Levantar é pôr lá para cima mesmo. Ele vos colocará no alto. Eu disse, inusitada recompensa, inesperada recompensa, porque o humilde não está esperando por isso, não está buscando por isso, não está desejando isso. Quem está buscando, quem está desejando é o soberbo, que sobe em cima do outro para poder aparecer. O humilde se abaixa, ele não quer aparecer. Então o Senhor diz, eu levanto você, e eu coloco você. Nem sempre essa exaltação, eu acho que quase nunca, na verdade, ela é perante os homens. Isso tem a ver muito mais com o que aconteceu com o próprio Cristo. Como diz novamente Filipenses 2, que ele abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus direitos divinos, das suas prerrogativas divinas. Se humilhou, se rebaixou, foi até o pó, foi até o chão, foi abaixo do chão, né? Foi até o túmulo. Pelo que também Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Isso não significa hoje, agora, aplauso do mundo, reconhecimento do mundo. Significa ocupar a posição que Deus teve e deu para ele.
Significa uma exaltação perante quem importa, na verdade. Perante o trono celeste. Para poder cumprir os grandes propósitos de Deus para a vida dele. É isso que realmente significa exaltação. Não aplausos, não condecorações, não placas, não medalhas do mundo. Jesus não recebeu nenhuma placa até hoje, nenhuma condecoração, nenhuma medalha até hoje. Jesus não é recebendo pedras do mundo. Mas está exaltado à destra de Deus. É exatamente agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora vem 3 atitudes clássicas dos soberbos que nós temos que rejeitar. A primeira delas, ele diz aqui: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porém, quem és que julgas o próximo? Qual é a atitude típica de soberbo? Ele quer ser juiz. Ele quer ser juiz dos outros. Ele quer ter a palavra final sobre o comportamento dos outros. Ele é o único que acha, que entende e que tem direito de julgar e punir as atitudes dos outros. E isso acontece, Tiago diz, quando nós falamos mal uns dos outros. Quer dizer, uma coisa tão aparentemente inocente, né, que é falar alguma coisa sobre o outro que não gostou, que acha que não está fazendo corretamente, tão corriqueira, não tem quem não faça isso. E ele está dizendo aqui, isso significa se tornar um juiz da própria lei, quer dizer, não é só do pecador, da pessoa que fez uma coisa errada, mas da ideia de que você se coloca acima da lei, você é o legislador. Em última instância, quer ocupar o lugar de Deus. Não foi isso que Satanás sempre quis? Ocupar o lugar de Deus? Qual o significado do termo ou do título aplicado a Satanás no Novo Testamento? Sim, porque Satanás é um termo do Antigo Testamento, não é? Significa adversário, inimigo. E já foi dito que o soberbo é inimigo de Deus. O Satanás é o grande inimigo de Deus. Mas qual é o título do Novo Testamento aplicado a Satanás? Diabo. Diabo. E o que significa diabo? Acusador. Aquele que fala mal. Aquele que acusa o outro. Aquele que acusa o irmão. Veja que a soberba é mesmo o grande pecado satânico. Aliás, Paulo fala isso, né? Ele diz que o grande pecado de Satanás foi a soberba. Ele fala que os presbíteros na igreja não devem ser eleitos muito jovens. Jovens não de idade, mas de experiência cristã. Não seja neófito. Para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então ele diz, o risco de eleger um presbítero neófito, muito novo na fé, é que ele pode achar que esse cargo o coloca acima dos outros. E isso é soberbo. Ele diz, e por isso o diabo foi condenado. Por soberba. O maior pecado satânico é soberba. E a soberba se expressa quando nós, a exemplo dele, Satanás, falamos mal uns dos outros, nos colocando como juízes, tentando ocupar um lugar de Deus, tentando nos colocar acima de Deus. Então aí está uma atitude bem clara, bem concreta, bem direta do soberbo. Ele sempre vai criticar os outros, ele sempre vai julgar os outros, ele sempre vai... Por quê? Porque é o modo como ele sobe em cima do outro. Mas o texto continua e diz, verso 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Aí vem a resposta, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer,
se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, ou todo orgulho semelhante a essa é maligna, mais uma vez, maligna. É típico de Satanás, é típico do maligno. O que é aqui que ele está criticando, Tiago está dizendo que é uma atitude satânica e que é uma atitude soberba, portanto. É justamente a de achar que somos senhores do nosso próprio destino. Achar que nós podemos fazer, temos livre-arbítrio para fazer o que nós bem quisermos a respeito da nossa vida. Somos os únicos donos do hoje e do amanhã. Então ele critica uma atitude simples mais uma vez. Veja, ele está pegando coisas bem simples, como apontar o defeito de alguma pessoa. E agora está dizendo o simples ato de fazer planos. O simples ato, a atitude mais corriqueira, mais comum que pode existir, que é fazer planos. Ele diz, isso pode estar revestido de uma atitude satânica, arrogante, soberba. Que plano é? Ele diz, vocês que dizem o seguinte, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Não é isso que todo mundo acaba fazendo mais cedo ou mais tarde na vida? Eu vou ficar tanto tempo ali, eu vou ficar 4 anos na faculdade, depois eu vou arrumar um emprego, depois eu vou trabalhar assim, depois eu vou para a cidade tal. Não é mais ou menos isso que todo mundo faz o tempo todo? Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque essa atitude pode esconder uma grande deficiência, que é a de reconhecer que você não sabe o que vai acontecer amanhã. São dois problemas, ele diz. Primeiro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E segundo, ele diz, mas tem um problema maior aí. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que vai acontecer amanhã e você não sabe quem você é. Que é a vossa vida. Você é tão poderoso assim que pode decretar o dia de amanhã, o ano inteiro que vai começar, você tem todo esse poder. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, humildade não é uma atitude forçada. Não é uma atitude forçada. Humildade é o puro e simples reconhecimento da nossa insignificância. É o puro e simples reconhecimento da nossa insignificância. O fato de que nós não temos conhecimento do dia de amanhã, o fato de que nós não temos controle sobre o dia de amanhã, e o fato de que nós não temos controle nem sobre nós mesmos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Porque somos só como uma neblina. Por isso, humildade casa também com pessoas. E por isso Deus reconhece o humilde. Porque simplesmente diz, esse é um cara lógico. Esse é um cara que entende das coisas. Ele não vive no mundo da lua. Como se ele fosse um super humano. Ele sabe quem ele é. Consciência é autoconsciência. O problema maior aqui de tentar explicar, não é que Deus não queira que nós façamos algum tipo de plano. Mas o problema é que esse plano aqui não incluiu Deus na decisão. Esse plano aqui foi assim, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal, lá nós passaremos um ano e negociaremos e teremos. Por quê? Porque nós somos competentes. Porque nós somos preparados. Porque nós temos os recursos. A confiança está em nós.
Por isso que ele diz, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem nem quem vocês são. São só uma neblina. Em vez disso, devias dizer, então, é totalmente errado fazer planos? Não. É prudente. Desde que inclua uma palavrinha mágica na história. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Então nós vamos viver amanhã. Primeiro tu não está vivo amanhã. E, já que estaremos vivos, se o Senhor quiser, faremos isso hoje. Então, o problema da soberba é achar que tem poder de fazer alguma coisa por si mesmo. Que é um grande engano de Satanás. Muitas vezes, nos meus estudos, eu trabalho muito nessa área, né, de escatologia, e eu tenho que estudar aspectos da atividade satânica, maligna, que a Bíblia revela, mas muitas vezes a gente tem que se perguntar, mas ele é tão idiota ao ponto de querer lutar contra Deus, mas que chances? Que chances pode ter uma criatura contra o Todo-Poderoso, o Criador? Mas aí é o problema da soberba. A soberba não deixa a pessoa enxergar o que ela é. A soberba não permite que a pessoa se veja como realmente é. E faz loucamente acreditar que tem alguma chance, alguma possibilidade de superar o impossível. Absolutamente improvável. Porque diz, ao contrário de fazer isso, né, de se humilhar, ir ao chão e dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isso, fazemos aquilo, não. Dizer o quê? Que vocês vão fazer o que vocês quiserem. Então isso, essas arrogantes pretensões, toda essa arrogância aí é maligna. É maligna. O termo maligno aqui é o mais comum aplicado ao diabo no Novo Testamento. É tão maligno. É próprio dele, do jeito que ele é. Tiago continua falando sobre arrogância mais para frente, eu não vou poder ir muito longe por questão de tempo. Mas já que ainda temos uns minutinhos, vamos até o capítulo 5. E veja a próxima atitude soberba. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de praça. O vosso ouro e a vossa prata foram castos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O que mais o soberbo faz? Ele põe toda a sua confiança nas riquezas. Ele põe toda a sua confiança nos bens materiais, nas coisas materiais. E, consequentemente, para obtê-los cada vez mais, ele faz o que for preciso. É um triste quadro muito semelhante do nosso país hoje. É o que nós vemos descrito aqui. Pessoas, na sua maior parte, fazendo o que podem para prosperar, para enriquecer. Nem que para isso. Condenem milhares de pessoas à longa fila do SUS sem obter qualquer tipo de benefício. Nem que para isso. Ceifem milhares de vidas nas estradas que não são cuidadas, porque não sobra dinheiro para isso. Mas é preciso que olhemos aqui com mais detalhes, para ver se nas coisas pequenas nós também não praticamos isso, de alguma maneira.
para ver se no dia a dia, de alguma maneira, nós também não estamos sendo injustos com pessoas que nos ajudam, que nos servem, que trabalham para nós. Se de alguma maneira nós não estamos retendo da mesma forma o salário do trabalhador, e o texto diz que ele está clamando do chão, porque ele está humilde, ele está nós pisamos nele. Então ele está humilde, clamando pelos céus. E aqui é aquela cena de Abel, né? Interessante, porque quando Deus disse que Caim matou seu irmão Abel, o sangue de Abel clamou da terra até os céus. Essa é a ilustração que ele usa aqui, dizendo: Deus ouve esse tipo de clamor. Esse tipo de clamor não passa silencioso ou despercebido aos olhos de Deus. O fato, meus irmãos, é que não há nada pior no comportamento cristão do que soberba. Porque é o grande pecado satânico, porque é da essência maligna exercitar soberba. Da nossa parte, o Senhor quer que nós sejamos humildes. Por mais duro e difícil que isso seja para todos nós, sem exceção. Mas o exemplo está aí. E não é só um exemplo, que é Cristo, que Ele fez, sua humilhação. Não é só um exemplo, também é o nosso poder. Porque o poder para termos essa vida de humildade está na pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais a vida dele, que já está em nós, cresce, menos a nossa aparece. Quanto mais Cristo aparece em nós, mais humildes nós somos. Quanto menos, mais nós queremos subir sobre os outros. Que Deus nos conceda a graça da humildade, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos orar? Concede-nos, ó Deus, verdadeiramente o desejo por sermos semelhantes a Cristo Jesus. Limpa dos nossos corações os resquícios satânicos da soberba, da arrogância, da prepotência. Ajude-nos, ó Deus, a experimentarmos dia a dia o morrer com Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nós. E que o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas. E que a glória de Deus apareça em nós. Que tão somente todos os nossos pensamentos, esforços, palavras e ações queiram, busquem a glória do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos humildemente neste momento. Nesse mesmo nome santo e precioso que nós oramos. O nome do Senhor Jesus. Amém.